Olá, professores! Sejam bem-vindos à nossa videoformação com a devolutiva da sondagem de matemática do segundo semestre. Eu sou a Silvia e junto com a Carla formamos a equipe de matemática da Diretoria de Ensino da região de Mauá. A nossa pauta será o alinhamento das ações após a aplicação da sondagem de matemática. O nosso objetivo é subsidiar e apoiar o planejamento das ações de recuperação e aprofundamento, juntamente com o resultado da prova paulista. Na sondagem que nós trabalhamos nesse ano e nessa do segundo semestre, nós trabalhamos com os campos conceituais do Verneau. E o Verneau, ele subdivide em dois campos, o campo aditivo e o campo multiplicativo. No campo aditivo, nós avaliamos os exercícios de composição, comparação, composição de várias transformações e transformação de relação. No campo multiplicativo, nós trabalhamos a proporcionalidade, a comparação multiplicativa, a configuração retangular e a combinatória. Esses pontos sensíveis, eles vão nortear o planejamento e as estratégias metodológicas dentro do processo de recuperação. Por isso, então, é muito importante um olhar atento à correção dessa sondagem, aos resultados dessa sondagem. Na sondagem do segundo semestre, que era para ser aplicada agora no mês de agosto, nós utilizamos de distratores, Então, a avaliação ela vai ser corrigida, ela vai ser interpretada dentro da própria unidade escolar. Então, nós optamos pelos distratores, que são o quê? São itens de questões objetivas que contêm erros onde o aluno tende a escolher ou encontrar a resposta a partir de distrações que aparecem na interpretação da questão. Então, os distratores, eles são uma forma muito interessante de avaliar, porque elas nos dão bons indicadores. Eles conseguem nos dizer como o aluno está pensando, mesmo numa questão objetiva. O que é ainda mais interessante, porque alguns alunos, eles ainda têm muita dificuldade na comunicação matemática, então numa avaliação dissertativa, às vezes vem em branco a questão. Mesmo o aluno tendo um raciocínio, tendo uma ideia do que ele gostaria, ele deixa em branco, ou às vezes coloca um número. Então, quando a gente coloca ali os distratores, nós pensamos nessas distrações, nós pensamos nos possíveis erros que os alunos podem cometer, e aí nós criamos as alternativas. Então, pela alternativa que o aluno assinalou, nós conseguimos compreender como ele está pensando, qual foi a forma que ele usou para fazer o cálculo. Então, para alunos que têm bastante dificuldade na comunicação matemática, é muito interessante as provas objetivas, mas com distratores. Então, nas alternativas, elas precisam ser colocadas de forma bem pensada, bem analisada, para que você consiga aí fazer uma boa avaliação dos seus estudantes. Na prova de sondagem, nós enviamos as recomendações pedagógicas e nas recomendações nós temos os distratores colocados na grade de correção. Essa questão aqui é uma questão da nossa sondagem do segundo semestre, E ela diz o seguinte: na escola em que Marina estuda, acabaram de construir um teatro. Ela verificou que havia 9 fileiras com 23 poltronas. Quantas poltronas possui ao todo o teatro? Então, aqui eu vou dar um exemplo, do que são esses distratores. Então, olha só, na alternativa A, o estudante que assinala a alternativa A, qual que é o possível erro dele aqui, O erro mais comum para quem assinala essa alternativa. Esse resultado indica que o aluno realizou a operação de multiplicação, mas cometeu erros no algoritmo. Então, ele sabe que o exercício é um exercício de multiplicação. Porém, ao realizar a conta, ele colocou lá 9 vezes 3, 27,
E 2 vezes 9, 18. Ele tem problemas com a reserva. Então, ele realmente tem problema com o algoritmo da multiplicação e não com a compreensão do problema. Então, o aluno que assinalou essa alternativa, o professor já sabe que ele precisa trabalhar com ele o processo do algoritmo, tá? Aqui embaixo, na letra D, né, apesar de estar a minha imagem está aqui embaixo, quem assinala a letra D, né, o aluno ele não interpretou, ele entende que para conseguir o número de poltronas, ele tem que somar o 9 com o 23. Então, esse estudante não compreendeu o que é uma configuração retangular, né? E isso aqui tem implicações aqui nos sextos anos. E a gente vai, eu até vou mostrar um exemplo mais para frente das implicações do estudante que apresenta essa dificuldade aqui nessa questão, né, na configuração retangular. Na aplicação dessa sondagem, nós temos aqui o resultado de uma escola, né? E nós temos o seguinte, olha, 70% dos estudantes dos sextos anos, eles conseguiram acertar a questão, né? Então, eles já estão preparados aí para estudar, por exemplo, a área, né, nos sextos anos, né? Ele já entende o que é uma configuração retangular, ele já tem a propriedade desse assunto. Nós temos 5% que ainda está errando no processo da multiplicação, no algoritmo, né? E temos 25 naquele caso que eu comentei, que ainda está somando os resultados, os valores, né? Ao invés de usar a multiplicação, eles estão usando a soma. 25% é um resultado considerável para os sextos anos, né? Um quarto da sua sala ele ainda tem dificuldade. Então, esses alunos, possivelmente, eles vão ter dificuldade em compreender, né, a questão da área, por exemplo, aqui nos sextos anos. Eles podem ter dificuldades, por exemplo, em geografia, né, na questão do mapa, né, onde você vai trabalhar lá altura e base, né, você vai olhar o gráfico, por exemplo. Então, nós temos aqui esse indicador. Olha só a sondagem já nos dando os primeiros indicadores. Esse slide aqui é para mostrar uma possibilidade da nossa sondagem. No slide anterior, foi para as escolas que aplicaram a sondagem online. Aí o gráfico ficou de setor, aquele gráfico de pizza. Para as escolas que aplicaram de forma impressa, aí usou a grade de correção para conseguir os gráficos, provavelmente ele vai trabalhar com esse gráfico aqui, que é o gráfico de barras, tá? Então, mas a forma de análise é a mesma, tá? As porcentagens aqui ficam no cantinho aqui, ó, tá? Então, a gente tem nesse outro exemplo, 66,7% acertaram. Né? E a gente tem, ó, 26, quase 27% da turma ainda fazendo a soma dos valores, né? No caso aqui o 9 com 23. Então, ao invés de multiplicar, apresentaram a soma como resolução do exercício. Agora vamos analisar um pouquinho a prova paulista e como a gente consegue relacionar um pouquinho aí a prova paulista com a nossa sondagem. Então, vamos começar aqui destacando o desempenho por conteúdo dos sextos anos da nossa diretoria. Dentro do desempenho por conteúdo, nós vamos pegar um conteúdo que teve 15,2%, que foi cálculo de área de triângulos, para a gente poder fazer aqui uma análise e também fazer uma comparação com a nossa sondagem. Quando a gente pega, a gente analisa, né, o nosso desempenho, nós também podemos comparar com a prova em si. Esse material que a gente está mostrando aqui, ele foi retirado da prova comentada, que fica lá na biblioteca da Coped, tá? Então, nós temos aqui a nossa habilidade do currículo, temos o descritor e temos o conteúdo, tá? O descritor, ele é o detalhamento de uma habilidade cognitiva em termos de grau de complexidade.
Então, o que que significa? Que dentro de uma habilidade eu tenho várias etapas. E o descritor, ele vai descrevendo essas etapas. Então, por isso descritor. Então, a gente vai ter vários descritores dentro de uma mesma habilidade. Então, de acordo com o que a gente precisa desenvolver na habilidade, nós vamos tendo aí os descritores. Nós vamos utilizar da prova paulista essa questão que é para identificar, né, é para calcular a área desses dois triângulos que nós temos aqui. A área do primeiro triângulo é 40 centímetros quadrados e a área do segundo é 24 centímetros quadrados. Agora nós vamos perceber que as outras alternativas, elas trazem distratores, né? Então vamos ver como que o professor pode interpretar aí os distratores que aparecem nas questões da prova paulista. Então, aqui, o primeiro distrator é a alternativa B, é 18 centímetros quadrados e 14 centímetros quadrados. Então, o que pensa o estudante que assinalou esta alternativa? Então, qual foi o cálculo que ele fez, né? Então, o distrator aqui, o estudante, ele somou a altura e a base. Então, o estudante que assinalou a alternativa B, ele está pensando que o cálculo da área do triângulo é feito pela soma da base e da altura. Então, a gente já percebe que os alunos que assinalaram essa alternativa, eles podem ser aqueles alunos lá na nossa sondagem que estão com muita dificuldade de configuração retangular, porque eles não entendem ainda o processo, né, do cálculo da área, né? Então, aqui fica a nossa interpretação para quem assinalou aqui a alternativa B. Então, eles ainda estão achando que somando, eles vão encontrar aí o valor da área. Nessa outra alternativa, que é 9 centímetros quadrados e 7 centímetros quadrados, o que será que o estudante pensou quando assinalou esta alternativa? Então, olha aqui, ó, o estudante que assinalou essa alternativa, ele somou a altura e a base e dividiu por 2. Então, assim, dentro do processo da aula do professor do sexto ano, ele entendeu que a área do triângulo ela é metade da área do retângulo. Porém, ele ainda está com dificuldade de compreender a área do retângulo. Então, aqui nós voltamos também a pensar naquele estudante que na sondagem já nos sinalizou que tem a dificuldade em compreender configuração retangular. Aqui agora, o estudante que assinalou a alternativa D, que é 80 centímetros quadrados, 48 centímetros quadrados, ele é um estudante que ele já entendeu a questão da multiplicação. Então, de todos os nossos distratores, esse daqui é aquele que precisa aí de uma forma lúdica entender que divide por 2. Né? Então, ele já está no processo, já está mais adiantado, ele já entendeu a questão da configuração retangular, mas ele precisa de um avanço para compreender aqui a área do triângulo. Como foi comentado, lá na biblioteca da Coped, o professor encontra a prova paulista comentada, e esse aqui é um recorte do comentário dessa prova. Aqui ele fala que a questão da fórmula, ele fala da importância de se colocar para o estudante que mesmo que a ordem dos fatores não altere o produto, é importante reforçar o conceito de base e altura, né, que vem ali na fórmula. Os distratores, ele não vêm descritos nessa recomendação, tá? Nesse comentário ao item aqui, do item. Porém, o professor pode fazer a análise e a construção desses distratores, né? É só ele pensar ali o porquê que aquela alternativa está ali, né? E se fosse ele, como ele colocaria na prova dele, né? Porque isso também é importante. Então, se eu estou construindo uma avaliação e essa avaliação é objetiva, como que eu construo essas alternativas? Eu estou seguindo esses passos, né, para compreender e aí poder verificar qual é o estudante que que já compreendeu ou que está com alguma dificuldade. Então, eu tenho que construir os meus distratores de acordo com o pensamento que eu vejo ali na minha turma, né? Para que eu consiga fazer aí além da minha avaliação, eu faço também uma sondagem ao mesmo tempo. Então, dessa forma, a gente pode refletir
que o resultado da minha sondagem, ele também serve para eu compreender os resultados que eu tenho na minha prova paulista. Porque a sondagem, trabalhando os campos conceituais de aditivo e multiplicativo, ele faz com que eu pense também nos meus resultados dentro da prova paulista. E mais, ele ainda faz com que eu faça uma reflexão dos resultados que eu tenho durante a minha aula também, né? Porque eu posso lançar no final da minha aula questões para o meu estudante com distratores, para ver se tudo que ficou ali, que foi falado naquela aula, o aluno compreendeu, ou se ele foi por algum caminho de distração, né? Porque a nossa mente ela tende a tentar achar um caminho mais curto, né? Então pode ser que você está falando com o estudante e ele está pensando num caminho alternativo para poder chegar na resposta daquela questão. E com os distratores ali, tipo uma questão no final da aula, o professor consegue perceber se o aluno está indo na direção correta ou se ele está distraindo, né? Criando caminhos alternativos que não condiz com a parte teórica que está sendo explicada. Essa reflexão dentro da sondagem matemática, dentro da prova paulista, ela pode ser levada de uma forma geral para todos os componentes curriculares, porque o pensamento matemático ele se subdivide em alguns itens que vai aparecer em outros componentes, né? O aritmético, o geométrico, o pensamento algébrico. Então, ele não é só um pensamento que fica restrito ao campo da matemática. Ele é um pensamento que ele expande além da matemática. Então, é interessante que todos os professores conheçam os resultados da sondagem, inclusive possam fazer alguma reflexão em cima do seu próprio currículo, né? Esse pensamento matemático, né? Essa análise feita por outros componentes curriculares é bem interessante. Nós realizamos um ATPC falando sobre a sondagem numa escola e apareceu uma questão muito interessante, que é quando a gente foi falar da configuração retangular, que é um pensamento geométrico, a professora de geografia fez um destaque. Ela falou: nossa, eu preciso desse conceito, né, da configuração retangular, esse pensamento geométrico, para utilizar em geografia. Por exemplo, a leitura de mapas, ele precisa compreender as questões que vêm junto com o pensamento geométrico, né? A questão do espaço, a questão da lateralidade. E isso a gente consegue desenvolver dentro do pensamento geométrico. Então, é interessante, sim, o professor de outros componentes saber o resultado da sondagem, porque através desse resultado ele pode preparar melhor a sua aula. Ele pode perceber se aquela turma precisa de mais imagens, de mais vídeos, como ele pode arquitetar ali o seu plano, né, o seu planejamento de aula, para que ele tenha um melhor desempenho, né, e os seus alunos consigam compreender de uma forma melhor aquilo que ele está trabalhando. Um outro exemplo é o pensamento algébrico, né? O pensamento algébrico, ele envolve a questão da abstração e da generalização, a representação e na comunicação matemática. E lá a gente avaliou através da proporcionalidade, por exemplo. E esses itens de abstração e generalização, eles são importantes, por exemplo, em ciências, em geografia, em língua portuguesa. Então, são conceitos desenvolvidos dentro do pensamento algébrico. Então, se o professor percebe lá na sondagem que seu estudante ele tem certas dificuldades, ele também vai fazer um planejamento de aula, ele vai preparar o seu material de acordo com os desafios que aquela turma pode ter. O outro item também avaliado na sondagem, que é muito importante as demais disciplinas conhecerem, os demais componentes, é o uso das operações. Nessa conversa, nós vamos destacar a questão da adição com números decimais, que nós pedimos na sondagem, que seria 12,8 mais 3,9. Na grade de correção, está bem descrito quais são os distratores para cada alternativa. E quando nós avaliamos o gráfico de um determinado sexto ano,
nós percebemos que eles não são 100% autônomos na operação. Nós temos aqui 75% sim, que acertaram a alternativa, mas nós temos 25% dos estudantes que ainda não são autônomos. Isso é uma informação muito importante, porque se em algum momento algum componente curricular precisa trabalhar com a adição, ele precisa resolver junto com o estudante. Então, escolher um número mais confortável para que ele possa explicar, mas ele não pode deixar que a turma toda faça sozinho, porque é uma turma que não domina plenamente. Então, nós temos muitos alunos ainda com dificuldade, e uma dificuldade que pode ser esclarecida pelo professor que estiver usando o conceito, o conteúdo dentro da sua disciplina, né? Porque a gente pode ver que é dentro dos distratores, né? É mais a questão posicional do número, né? Na hora de fazer o cálculo. Então, é importante saber que mesmo as operações ainda não temos 100% dos alunos dominando determinadas operações matemáticas. Isso é importante e deve ser considerado no planejamento das aulas. E para encerrar essa conversa, né, eu espero que vocês levem essas considerações para os ATPCs, né, se estiverem assistindo esse vídeo nos ATPCs, que vocês consigam, após ele, fazer as discussões dos resultados da sondagem, porque é importante que esses resultados sejam discutidos dentro da escola, com os professores daquela turma, né, com os professores dos sextos anos, para que todos conheçam a realidade dos alunos a partir da sondagem e consigam preparar as suas aulas de acordo com essas dificuldades, tá? Para que eles avancem, né? Então, avançar mesmo com defasagem. Então, se cada um contribuir, a gente consegue avançar um passinho maior a cada vez. E para encerrar também aqui as nossas referências, as referências que nós utilizamos, eu dou destaque aqui para o livro As Operações Matemáticas no Ensino Fundamental 1, para os professores de sexto ano, é um livro muito interessante, da Cláudia Breutmann. Ela trabalha de uma forma bem interessante sobre todas as operações e as dificuldades, apesar de ser um livro do Fundamental 1, nós, professores de matemática, quando estamos com os sextos anos, é muito interessante saber como eles chegam, né? E como é o desenvolvimento das operações lá nos anos iniciais. Chegamos ao fim e agradeço a atenção de todos e bom trabalho.